Esse é o Tudo em 20 Podcast, o R de Zona Oeste. De Campo Grande para o mundo, compartilhamos ciência do dia a dia em até 20 minutos. Eu sou a Aline Nascimento, apresentadora da terceira temporada. Vem aprender com a gente! Chegamos na parte 2, a parte final dessa nossa conversa com o Luca Alencar. Conversamos também sobre a divulgação científica nas redes sociais e esse papo ficou tão legal, tão interessante, que nós precisamos dividir em dois. E essa é a parte final dessa conversa sobre divulgação científica nas redes sociais que todo mundo utiliza, né? Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, Twitter, alguma rede social, então pelo menos 2 redes sociais nós utilizamos. E esse assunto é de extrema importância, porque com o avanço da internet, com o avanço da tecnologia também, com as novas formas de comunicação e meios de comunicação, a gente vai encontrando também novas formas de comunicar. E com a globalização também, né, com o avanço da tecnologia, estamos tão presentes nas redes sociais que também temos que ter cuidado com as coisas que nos acessam e as informações que chegam até nós. Então, principalmente sobre a parte científica, né? E essa conversa sobre divulgação científica nas redes sociais tá maravilhosa e essa é a parte final. Vem aprender com a gente? O Zé Gota da Silva ele é inspirado no Zé Gotinha, né? É um personagem muito emblemático e marcante, né? Ele é histórico quando a gente vai falar sobre campanha de vacinação no Brasil, né? Aquele ser pequenininho. Fofinho! E tem vários memes dele, né? Eu lembro de um meme que marca muito o Zé Gotinha. Cadê o Zé Gotinha? E ele acaba que vai fazendo parte da infância raiz, né? Mas qual foi a sua intenção de criar essa versão mais adulta desse personagem? É, várias intenções, assim, acho que a principal é a gente precisava de uma nova identificação com a comunidade da internet, a comunidade cibernética, como a gente fala. O Zé Gotinha, ele teve um impacto na minha infância, na infância de todos os brasileiros que passaram por ele, assim. Era mais aprazível de pensar saúde, de falar saúde, de viver saúde, né? Porque eu era uma criança muito medrosa e a figura do Zé Gotinha me acolheu também quando eu era criança. Lá em Guapimirim, foi uma campanha de vacinação que teve lá. Tomei muitas vacinas nesse dia, eu lembro desse dia, mas eu lembro da figura do Zé Gotinha, eu lembro dessa proximidade que aquela figura me dava. Aí eu falei, como é que eu posso fazer esse sentimento ser replicado para a geração que está vivendo agora, nesse momento, né? Então a atualização do Zé Gotinha é para criar proximidade com essa nova criar conectividade com essa nova geração, né? Que é a geração do meme, a geração da ruptura do texto, é uma coisa muito mais dinâmica. E eu falei, pô, vou imaginar o Zé Gotinha adulto, mas vou imaginar ele com essa essência carioca, zona oeste, zona norte que eu vivi assim muito tempo, para se aproximar de uma realidade mais cotidiana, mais possível. Que é basicamente o que foi pensado também para o original, naquele Brasil, naquele contexto, naquela época, com as crianças principalmente. Falei, mas agora, se o Zé Gotinha quisesse educar os adultos, vamos inverter. Se ele crescesse com essa geração e se ele quisesse educar os adultos, ele precisava falar outra linguagem, ele precisava ter outra história, outro desenvolvimento. E se ele fosse uma figura muito mais cômica do que fofa? Se ele fosse uma figura um pouco mais escrachada do que ele. Se eu invertesse os valores, né, que a gente tem do fofinho pro enraivecido, mas ainda assim cômico, atrapalhado, grande. Será que isso funcionaria? Estamos aqui. Ele como se fosse a figura do herói. Dava aquele medo, tipo, meu Deus, vou tomar vacina. Mas tipo, o Zé Gotinha rindo pra mim. E o Gota é o anti-herói. Exatamente. Boa, o Gota é o anti-herói. O Gota também é um anti-herói, ao mesmo tempo a gente se identifica, né? Porque o anti-herói, ele não tem aquela figura tão boa, tão serona, assim. Mas ao mesmo tempo, ele tem a sua seriedade. Eu tenho a impressão que o Gota encontraria tipo, ali na minha rua. Sabe? Tipo, vamos tomar um café, vamos tomar uma breja. Vamos sentar aqui na padaria e conversar sobre o que está rolando aqui? Vamos falar ali do esgoto aberto, das doenças, vamos falar do perigo que tem, da enchente, mas vamos falar isso aqui na linguagem do dia a dia? Porque querendo ou não, olha só que engraçado, às vezes, por exemplo, mais na acadêmica, a gente tem de faculdades, de universidade, esses muros da universidade, mas também tem muita ciência em parque. Tem muita ciência no transporte público. Quando a gente fala, tipo, caraca,
gente tá de novo 1 hora aqui, tá chovendo dentro do ônibus. Olha só. Chovendo dentro do ônibus. Ai, gente. Tem ciência ali também, né? Então acaba que a universidade ela pode não estar como instituição física ali, mas acaba que tem pesquisa científica ali também. Tem uma coisa legal também que é a escolha da comicidade e desse Gota mais leve, mais anti-herói, mais enraivecido, né? E dinâmico, para prender a atenção de um mundo que é dinâmico, de um mundo que está sendo bombardeado por informações. Então eu pensei, eu preciso de alguma coisa que tenha energia. E eu falei assim, pô, o carioca tem muita energia, né? O carioca de verdade, o carioca do dia a dia, ele tem muita simpatia, a gente é um povo que simpatiza muito fácil, né? No dia a dia, mas a gente também bota energia nas coisas que a gente faz. Então o Gota, ele traz muito dessa agitação, né? Mas com direcionamento. Ele tem um norte, ele tem um caminho muito claro. Isso é visível. Também tem essa parte cômica, né? Eu vi que você também já disse que pensou no Gota como se ele fosse um satélite. Ele vai projetar informações que vão vir de fontes oficiais, vem do Ministério da Saúde, vem da Organização Mundial da Saúde. Então, ter esse cuidado de fontes científicas, né, de publicar isso tudo. Então, eu vejo essa seriedade nisso, é muito louvável. Então, uma coisa que eu acho muito incrível, dá para ver nos episódios também, né? Que você vai contando também, e o bom que tem é visível, tem toda essa pesquisa, né? E é muito bacana, parabéns por isso. E apesar de todo esse rigor científico também, o seu conteúdo é muito marcado por uma linguagem formal, direta e bem humorada. Tem muito dessa pegada do carioca, mas ao mesmo tempo eu vejo que tem uma pegada muito brasileira, muito latina. Então, eu estou com essa curiosidade desse equilíbrio, né, dessa ciência robusta, cheia de conteúdo, com uma comunicação leve, né, e realmente faz sentido na cabeça das pessoas. Você conversa com as pessoas, né, dá para ver, por exemplo, quando eu vi um vídeo, né, eu falo agora como fã. Eu ficava assim, caraca, mano, é verdade, teve um vídeo assim, eu não vou puxar essa dia pelas coisas, sim, que o vídeo do Gota, assim, no rolezinho do trem, em um vídeo, menos de 5 minutos, você falou pelo menos 5 episódios. Como é que você faz isso? Não é querer uma receita de bolo, não, mas é porque realmente é muito brilhante, né? E ao mesmo tempo é muito complexo, porque a fake é muito bem pensada, as coisas que a gente vê na internet é muito rápido, você consegue captar essas informações, ao mesmo tempo é muito relevante, né? Isso é muito difícil de a gente encontrar. Eu acho que a primeira parte dessa grande salada que é o Gota é o que você falou antes, assim, a pesquisa é uma parte que eu perco muito tempo, eu acho que é um tempo muito honesto para qualquer pessoa que quer fazer conteúdo de ciência na internet de saúde. Eu perco muito tempo com as fontes oficiais e muito além do que só a OMS, o que o Ministério da Saúde. Eu vou dar um exemplo de que, por exemplo, eu fui fazer um vídeo sobre Implanon, que é um tema que não está dentro da minha realidade, sim. Foi um homem cis. Eu falei, eu tenho que entender o Implanon dentro do conceito de estratégia dentro do Ministério da Saúde. Eu falei, meu Deus, é uma realidade muito distante da minha. Vou tentar ler. Cara, eu baixei o relatório da Conitec, de mais de 80 páginas, para ler e tentar entender alguma coisa daquilo ali, porque aquilo era uma política pública a ser aplicada. Na época não era ainda liberado para toda a população, era populações específicas, né, em situação de rua, ou situação de risco, ou trabalhadores sexuais, enfim. E essa pesquisa, e é a velha frase do Clóvis Barros Filho, que eu vou entender aquilo ali, eu vou ler aquilo ali até entender, que ele fala, né? E eu falei, vou entender por que isso está sendo aplicado aqui. Fontes confiáveis, se eu estou na dúvida, profissionais confiáveis que têm, adoro essa palavra, especialista, ele tem especialização no tema. Então, assim, ter uma rede de apoio também de informação é importante para mim, para construir esse conteúdo. E aí, como é que misturar esse conteúdo? Toda essa informação, né, bem balizada, dentro da fonte correta, da fonte oficial, principalmente, né? Então, se eu preciso de um conteúdo de cardiologia, eu vou procurar na Sociedade Brasileira de Cardiologia. Se eu preciso falar de câncer, eu vou procurar no INCA. Eu vou procurar, pelo menos, um grande órgão, uma grande fundação, um grande instituto que baliza essa informação com pesquisa, com relatórios, com nomes de profissionais importantes envolvidos. Como é que transformar isso tudo nessa salada que é o Gota?
trazendo a minha pesquisa artística, eu acho que linguagem, ela está sempre, nós que somos artistas, a gente está sempre pesquisando linguagem. Eu encontrei dentro da palhaçaria, dentro da bufonaria, dentro dessa latinicidade também, né? Eu gosto muito de filme, eu gosto muito de dança, eu gosto muito de música, eu gosto muito de comédia e eu gosto muito de escrever. Aí eu falei, tá, eu gosto muito de fazer as pessoas rirem. Tá, mas como é que eu vou traduzir essa linguagem totalmente acadêmica, totalmente séria, para a comédia? Deixando isso aqui mais cotidiano, deixando isso aqui mais real, trazendo essa indignação misturada ao que é importante dentro da informação, o que eu posso fazer piada, o que eu não posso, qual é o limite que eu posso seguir. Tem regras morais, éticas para falar de saúde, de ciência. Tá, mas qual é a outra linguagem que eu vou... Dentro do riso, o riso seria a estrada do Gota, né? A informação é o principal. O riso é a estrada que eu vou construir, que as pessoas vão ali ficar presas a mim. Como é que eu vou levar as pessoas para essa viagenzinha aqui, prendendo a atenção delas? É o dia a dia. É a linguagem do dia a dia. Tá na rua, tá no trem, né, que você estava falando. Ouvindo as pessoas, ouvindo o que as pessoas estão, o que elas estão reagindo, como é que elas estão reagindo. Tá presente dentro dos territórios, né? É no trem, é no metrô, é na Central do Brasil, é na Praça Seca, em Irajá, em Bangu. Tá ouvindo, vendo o que está rolando, dentro da internet, fora da internet. E é um trabalho de pesquisa que ele é contínuo, assim. Desde que eu saí da faculdade, desde que eu resolvi criar o Gota, você usou uma palavra que eu amei, que não é fácil fazer isso. Assim. Eu demorei muito tempo para construir essa linguagem, eu pesquisei muito. O Gota é um personagem que, beleza, ele parte do Zé Gotinha, mas ele é outro personagem. Ele tem outra história, ele tem uma forma de falar. Não é a minha voz, não sou eu. Eu não sou o Gota, o Gota é um personagem, tem um roteiro. Né? Eu tenho um documento oficial ali que certifica tudo que eu estou falando ali no vídeo, né? Que é parte dessa pesquisa. Agora, a figura Gota, ela é a junção de vários processos, de escrita, de pesquisa como artista, como ator, como escritor, e da junção dessa pesquisa que é valiosa, né? Que tem base científica, que tem uma coisa que também é vital. Eu tento, pelo menos, no geral, trabalhar informações que são certas, né? Raramente, você vai raramente vai ver eu falar de uma coisa que ainda está em desenvolvimento, que ainda está em pesquisa, que deixa dúvida. Se eu for falar sobre isso, eu vou falar, olha, até aqui o pesquisador tal ou o instituto tal disse isso. Talvez daqui para frente isso mude, mas eu tendo a falar de coisas que são já ditas como consenso dentro do meio científico, dentro da saúde, né? Olha, gente, preservativo é assim, né? Ele tem tempo de duração, ele tem uma forma de você conservar, né? Olha, a diabetes funciona assim, a gente já sabe como é que funciona. Então, assim, eu tento também ter um certo cuidado de não falar de coisas que estão a nível experimental, que estão a nível inicial. Mas a linguagem, ela é fruto de muita pesquisa, de muito estudo, de muito trabalho, assim. E a pesquisa, ela é a parte predominante do meu trabalho. Eu passo muito tempo lendo sobre os assuntos, estudando sobre eles. É uma forma de me proteger, né? E é uma forma de eu validar também o que eu estou fazendo. É importante, é ético ter esse comprometimento. Eu estou falando de saúde, estou falando de ciência, né? Estou falando de coisas muito importantes, tem que ter muito cuidado ao fazer isso. Não quer dizer que precisa ser sério. Né? Muito diferente, falando base científica. Não é que nós estejamos sendo felizes e acochados. Ah, não. Mas é porque quando a gente vai fazer algo cientificamente, porque não foi só eu, o Anne, que estudei e comprovei. Foi eu, o Anne, o Luke e outras pessoas que foram comprovando, né, que pegaram aquele documento que nós digitamos e nós utilizamos de base, realmente dá para replicar. Exatamente. Por isso que a gente fica batendo base científica, porque é possível replicar. Não é só a minha verdade, sabe, massageando meu ego, olhando só pro meu próprio umbigo. É porque aquilo que eu fiz, né, para ficar com mas essa pesquisa é possível ser replicada. Então, isso é muito importante. Né? E você alcança 1.000 seguidores no TikTok, mais de 148 mil no Instagram, mas aqui no Tudo 20 Podcast nós somos humildes. A gente também reforça bastante que é muito mais, mas é importante também os números, porque esses números são pessoas. Sim. E também, mais do que ter essa quantidade de pessoas também é muito importante a qualidade desse conteúdo.
Pra você, não vou fazer tanta informação. Deve saber qual é o seu vídeo favorito. Ui! E eu tenho pra você define assim, conteúdo bem feito, seja ele em saúde, seja ele para combater o feminismo, mas o que seria um conteúdo bem feito nas redes sociais? Ai. Nossa, ela foi longe agora. O meu vídeo favorito. Eu adoro o vídeo em que eu ensino a pessoa a colocar o preservativo. Eu acho que a gente tem tantos tabus assim acerca de tudo que envolve sexo, sexualidade, gênero. A gente pode passar horas falando sobre isso, mas o vídeo em si que eu ensino a pessoa a colocar o preservativo, ele responde à próxima pergunta. Porque primeiro, ele enfrenta um problema que é muito claro no Brasil, que é a dificuldade de pais comunicarem aos seus filhos sobre isso. Então a gente tem um problema muito claro aí, a gente tem um tabu enorme para falar sobre esses temas. Ele funciona com essa comunidade porque ele atinge, eu tenho os meus dados lá que eu vou colhendo. O meu público no TikTok, desses vídeos relacionados a esses tabus, eles ficam entre 15 e 25 anos. Que exatamente hoje em dia o problema das ISTs, o problema da gravidez precoce, ela está focada nesse ciclo de público também, né? Então, o que seria um conteúdo bom de saúde para a internet hoje, para mim? Um conteúdo que tem uma base ética muito forte. Então, eu acho que tem muita gente, infelizmente eu conheço muita gente que está produzindo isso, que é citando fontes, que é recorrendo sempre a órgãos qualificados e seguros para falar sobre isso, trazendo profissionais para embasar também esse conteúdo. Acho que é uma coisa legal, essas collabs que estão rolando. Rolou a Mari com o Drauzio Varela, tá rolando, nunca vi uma cientista com profissionais. Enfim, tem muita gente fazendo isso. Mas é um conteúdo que gera impacto. Porque é isso, a gente pode estar falando de um monte de coisas e isso não está chegando a lugar nenhum, né? E a gente pode estar falando muito bonito, a gente pode estar falando com muita fonte, mas qual o impacto que isso está causando nos jovens, por exemplo, que é o público que eu viso, né? Qual é a aderência? Isso está se perpetuando de alguma forma dentro dessa comunidade? As pessoas está reverberando de alguma forma? A gente fala que... eu adoro essa frase, assim, né? O papel do artista não é salvar o mundo, mas se eu salvar uma pessoa, cara, eu fico muito feliz quando eu faço um vídeo e aí chega uma pessoa para mim e fala, pô, cara, vou dar um exemplo. Eu fiz um vídeo sobre impotência sexual e problemas em relacionamento. Aí eu fui pesquisar com psicólogo, fui conversar com terapeuta sexual, que às vezes o problema está na ansiedade, está no dia a dia, está no capitalismo, está no dinheiro, está na falta de trabalho, e isso deixa a cabeça da pessoa cheia e ela não tem vontade de nada. E aí chegou um cara para mim, meses depois desse vídeo, falou, cara, depois de muito tempo, eu tive coragem de conversar com a minha mulher sobre esse problema, procurei ajuda psicológica, e hoje eu sou outra pessoa, muito obrigado por ter feito esse vídeo. Pronto, isso teve impacto, isso mudou a vida com a pessoa que ele estava se relacionando. E aí eu falo, caramba, olha só como que falar de uma coisa tão simples, que está no nosso dia a dia, né? Simplicidade todos nós vivemos isso, todos nós passamos por essas expressões. Impactou a vida de alguém, impactou uma comunidade, né? Ele, a mulher dele, talvez os amigos, talvez ele conversou sobre isso, talvez foi pontapé para ele conversar sobre isso com outra pessoa que estava vivendo esse mesmo problema. Então, qual seria um bom conteúdo de saúde hoje em dia? Para mim, fonte, uma pesquisa bem fundamentada, uma forma de se comunicar com a comunidade diferente, autêntica. O que é originalidade? Originalidade é você ter fundamento, você pesquisar a linguagem, você pesquisar as formas de comunicação, e tem gente que fala de formas diferentes, lúdicas, eu, por exemplo, mas tem gente que é mais focada na edição, tem gente que é craque nisso, e aí o vídeo super dinâmico, e entra vídeo, entra foto, tem gente que trabalha muito bem fantoche, tem gente que trabalha dança com informação, enfim, tem tanta gente, tem tantas formas de comunicar. E eu gosto muito de quando eu encontro um influenciador que ele mistura essa ética, esse comprometimento com a informação, né? Mas também ele traz essa roupagem original que eu falo, meu Deus, eu nunca imaginaria que seria possível comunicar dessa forma e aprender dessa forma, mas é possível. É possível. Então, quando um vídeo consegue juntar essas duas coisas,
eu fico bem, isso aqui é um vídeo que, pô, isso aqui faz sentido no que eu tô, na minha existência, sabe? Eu vi isso aqui, nossa, é quase que assim, nossa, eu queria muito ter feito isso. Eu acredito também que isso é um ato político também, né? Porque mais do que a gente vai comunicar, porque ó, eu tô comunicando agora com você e com o nosso público também. Mas você tá entendendo, o nosso público tá entendendo também. Uma das coisas que mais me pegou quando eu entrei na divulgação científica, quando eu entrei na ciência também, é que a minha mãe entendesse o que eu tô falando. Exatamente. Que quando passava aquele tempo, meu Deus, mas tá fazendo isso pra aqui, minha filha? E eu falo assim, agora ela entendeu. Então, independente da formação ou da não formação da pessoa, do cargo dela, onde ela estudou, onde ela não estudou, que ela entendesse, sabe? É isso que é a democratização da ciência, sabe? Tem uma coisa que é legal também, né? É que a gente está vivendo um momento no mundo, né? Em que muita gente está produzindo para a internet, e aí a gente tem dois problemas, né? Que é qual é a qualificação que essas pessoas têm para produzir, né? A gente tem um monte de consultores, mentores, enfim, a gente sabe que a gente está vendo um problema de, né, pessoas que não têm formação na área da saúde falando e até influenciando cursos e receitas e fórmulas e dietas, que a gente sabe que isso é extremamente problemático, mas a gente também precisa que as pessoas que têm essas formações e querem estar na internet entendam que a internet ela tem sua própria linguagem. A internet não é a TV, ela não é o cinema, ela não é o teatro, ela pede uma forma de se posicionar diferente, né? E as pessoas que fazem fake news, elas já entenderam isso. E a gente que está querendo produzir ciência, falar de saúde, a gente também precisa entender que a gente precisa comunicar de outras formas, né? Eu acho que eu sou muito contrário à ideia de que existe uma forma de comunicar. Não, existem centenas, milhares de gente produzindo conteúdo diferente e transformando vidas, né? Eu acho que o que é válido é a gente ver se isso está unificando esses três pilares, né? Se está sendo ético, se está usando as fontes da forma correta, porque também dá para usar da forma errada, tá? Tem gente fazendo fake news assim. E está causando esse impacto, está sendo aderido pela essa comunidade. Para isso, você tem que entender a linguagem da internet, você tem que estar ligado no que está acontecendo, porque as fake news estão. Obrigadão, que foi um prazer, uma honra. Esse foi mais um episódio do Tudo em 20 Podcast. Compartilha para quem você acredita que gostaria de ouvir e que vai aprender junto com a gente. Segue a gente nas redes sociais, segue o Gota e permaneça conosco. Beijo! Tchau!